agradecendo para aqueles que vieram de perto e de longe. A gente vai fazer hoje uma pequena introdução às leis de Yom Tov. Tá? Yom Tov são todos que a gente vai chamar os festivais, ou ainda regalim. Tá? Yom Tov é mais ou menos um tipo de data bastante especial no nosso calendário. Tá? Se repete com alguma frequência, é menos do que Shabbat, e também as leis são um pouquinho diferentes. Tá? Então, para começar, vamos definir Yom Tov. São os dias como Pesach. São os dias especiais que tem no nosso calendário, do qual o feriado convida a gente a fazer uma viagem até Jerusalém e ali oferecer um korban. Tá? Esses festivais são, portanto, chamados festivais regalim, como regel. Regel é uma perna ou pé. E significa essa ida a pé até Jerusalém de todo Israel. Então esse era o ambiente que tinha assim em tempos remotos, em que todos os judeus, chegada a época de Pesach, se preparavam com as famílias, com as crianças, ia todo mundo para Jerusalém, a pé, e as pessoas se encontravam no meio do caminho, e as pessoas encontravam conhecidos e famílias, e conheciam pessoas novas. Depois chegava todo mundo de Jerusalém, e acampava todo mundo em volta, dentro da cidade, nas ruas da cidade. Era um momento muito especial do ano. Isso ocorria 3 vezes por ano. Quais vezes? Em Pesach, tá? Mais precisamente 2 vezes em Pesach. Tá? O primeiro no dia de Pesach propriamente dito, e no segundo no Shvi'i Shel Pesach, que é o 7º dia de Pesach, quando se abriram as águas do Mar Vermelho. Os dias que tem entre o primeiro dia de Pesach e o 7º dia de Pesach são chamados de dia de Chol HaMoed, que a gente vai ver em outro momento. Tá? Além disso, vai ter o mesmo festival em Shavuot. Nesse caso, vai ser um só dia de Shavuot, no mês de Sivan, mais ou menos 50 dias depois do festival de Pesach. Depois, em Sukkot. Sukkot, no primeiro dia de Sukkot, no mês de Tishrei, mas no dia 15 de Tishrei, tá? Até o dia de Shmini Atzeret, que são 8 dias depois, ou no 8º dia de Sukkot. Mesma coisa, o primeiro dia de Sukkot é um Yom Tov, e o último dia de Sukkot, Shmini Atzeret, também é um Yom Tov separado. Os dias que tem no meio são chamados de Chol HaMoed. Tá? Além disso, a gente ainda vai contar 2 dias de Rosh Hashanah como dias de Yom Tov. Tá? Eles não vão ser chamados de regalim, mas eles têm as mesmas regras que Yom Tov, com algumas pequenas diferenças. E Yom Kippurim, só que Yom Kippurim é um dia totalmente especial, é um dia à parte. Portanto, a gente vai chamar os dias que vão ser chamados de Yom Tov, no qual a gente vai celebrar como se fosse Yom Tov, vão ser o primeiro dia de Pesach, 7º dia de Pesach, vão ser depois dia de Shavuot, depois primeiro dia de Sukkot, último dia de Sukkot e 2 dias de Rosh Hashanah. Esses são os 7º dias de Yom Tov. A Pesach cai no mês de Nissan, no dia 15 de Nissan, até o dia 22 de Nissan, dia 20 de Nissan, tá? Dia 16 ao 20, tá? 21 de Nissan vai ser o 7º de Pesach, Shavuot, dia 6 de Sivan, e Sukkot no dia 15 de Tishrei até o dia 21 de Tishrei. Tá? 16 ao 21 vão ser Chol HaMoed, no dia 22 vai ter Shmini Atzeret. Shmini Atzeret também é Simchat Torah e cai no 22 de Tishrei. Tá? Você não precisa saber isso de cor agora, os meses e os dias dos meses. E Rosh Hashanah, o 1º e 2º de Tishrei, esses são Yamim Tovim. Tá? Yom Tov hoje e Yom Tov na época do meu avô é um pouco diferente. Hoje Yom Tov ele é mais semelhante a um Shabbat 2. Mais ou menos que nem Shabbat, com todas as leis de Shabbat, é o que as pessoas fazem com um pouco mais de leniência aqui e ali para cozinhar, coisas do tipo. Yom Tov no passado era um pouquinho diferente. Tá? No tempo do meu bisavô, as pessoas se juntavam, tinham lá no Egito, eles degolavam ou uma galinha ou um cabrito, coisa do tipo. A família toda se reunia e se fazia um grande almoço assim no quintal, tá? Com todos os familiares. Era um momento assim um pouco especial. Então, mesmo porque em Yom Tov você pode acender fogo. A gente vai ver agora como você pode acender fogo, tá? Então, vamos lá para as regras. Está todo mundo pronto, todos os apostos? Tá? Todo mundo trouxe o livro que eu pedi? Toda rabá. Tá? A gente vai
Vamos ver. Então, primeiro de tudo, Yom Tov em terra de Israel e Yom Tov na diáspora, tá? No exílio, na Galut. A verdade é que são um pouco diferentes. O Yom Tov aqui em Israel e na Galut, tá? Tem uma questão aqui de quando você sai de Israel, você tem uma mudança de fuso horário. Tá? Sabe que, por exemplo, entre Israel e América do Sul, pode ter entre 3 a 5, 6 horas de diferença, ou mais até, de fuso horário. Tá? Então, quando aqui é de noite, lá é meio-dia, ou antes até. E ainda mais quando é América do Norte, a gente já está falando de 9, 10 horas de diferença, quando é Austrália nem se fala. Tá? Então, tem uma convenção que diz que o dia amanhece primeiramente a leste e depois ele termina a oeste, né? Com o trajeto visível do Sol no céu, a rotação da Terra em volta do Sol. Em todo caso, então a gente admite que, por exemplo, quando aqui é meio-dia, no Brasil o dia ainda está nascendo, mas é o mesmo dia. Agora, geograficamente falando, tá? Não está muito claro se a gente está falando do mesmo dia ou do dia seguinte. Tá? Então, como já tem aquela primeira dificuldade, ou não dificuldade, mas primeira questão de como decretar o dia de Rosh Chodesh, sabe? O calendário, quanto mais quando você está falando de um lugar que está longe de Israel. Pela dúvida, como a gente não sabe se é o mesmo dia ou o dia anterior, então se fazem 2 dias de Yom Tov em todos os lugares da diáspora. Tá? Então, na terra de Israel, Pesach é um só dia. Isso é um dia de Pesach, é um só dia. Para quem lembra como era no Brasil, muito bem. Você tinha 2 dias de Pesach, 2 dias do 7º dia de Pesach. Até aqui tá claro? Ok. Fácil como isso. Quer dizer que então na prática você vai ter mais dias de Yom Tov na diáspora do que você vai ter em Israel. Tá? Então você vai ter 2 dias de Pesach, 2 dias do 7º dia de Pesach, 2 dias de Shavuot, 2 dias de Sukkot, 2 dias de Shmini Atzeret, que é a Simchat Torah. Tá? E dia de Pesach, você lembra, você fazia 2 Seder Pesach, um no primeiro e no segundo. Tá? E Rosh Hashanah. Rosh Hashanah já são 2 dias. Tá? Então não tem necessidade de fazer 4, vão ser só 2 também. Portanto, na diáspora vão ter mais dias. Sim, quantos dias vão ser no total? Sim. Vamos contar? Quantos são? Ok. 2 e 2, 4 para Pesach. 8 com Sukkot Shmini Atzeret. 9, 10 em Shavuot. Tá? E mais 2 dias de Rosh Hashanah. 12 Yamim Tovim Bechutz Laaretz. Tá? Mas apesar de serem contíguos, tá? O primeiro e o segundo dia de Yom Tov na diáspora, eles têm aspectos de Kedushá diferentes. Tá? Porque, afinal de contas, Yom Tov propriamente dito é um dia só. Tá? Então, a gente por exemplo, não se pode cozinhar ou fazer outro tipo de preparativo do primeiro dia de Yom Tov para o segundo dia de Yom Tov, tá? Quando for na diáspora. Tá? As velas do segundo dia de Yom Tov elas vão ser acendidas somente depois do pôr do sol. Tá? E geralmente de uma fonte de fogo a outra, né? Tipo assim, passando o fogo de um fogo já aceso para outra fonte de fogo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? E ainda mais quando o segundo dia de Yom Tov ele coincide com o Shabat, tá? Então na quinta-feira anterior, tá? A gente faz o Eruv Tafshilin, que é aquele que a gente já estudou, que é como você fazer uma... Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho como fazer o Eruv Tafshilin, pelo menos assim em resumo, tá? Que é o que permite você cozinhar da sexta-feira, que vai ser Yom Tov, para o Shabat. Tá? Então o Eruv Tafshilin vai ser feito antes dos 2 dias. Tá? Agora, aqui toda pergunta aqui, as velas de Shabat, as velas de Shabat você vai acender durante o Yom Tov, porque é proibido você acender velas de Shabat durante o Shabat. Né? Então a gente vai ter que acender antes do pôr do sol, exatamente. Tá? Agora, toda pergunta é quando você mora na diáspora, ou alguém mora na diáspora, e que você vem aqui na terra de Israel. Quais são as regras? Você tem que fazer que nem você fazia na sua casa, tem que fazer que nem aqui. Tá? Na dúvida, você pergunta para o seu rabino, tá? Para o rabino da sua congregação, mas geralmente,
quem está fora de Israel, estou falando assim geralmente, tá? Quem está fora de Israel e que vem para Israel passar um tempo só e que depois vai voltar para lá, que a residência fixa dele está fora, então ele tem que fazer 2 Yamim Tovim quando ele está aqui, porque essa é a obrigação dele lá fora. E ao contrário, quando um judeu de Israel está lá fora, ele também tem que fazer 2 Yamim Tovim, tá? Mas quem mora aqui em Israel só faz um, tá? Na dúvida, pergunta para o seu rabino. Ok? Yom Tov, que nem Shabbat, está proibido você realizar todo tipo de melachot, tá? Tudo aquilo que você não faz em Shabbat, você também não pode fazer em Yom Tov. E essa aqui é todo o propósito da alegria, da elevação espiritual, tá? Então, a gente não vai falar agora de todas as proibições de Shabbat, isso aqui você verifica depois quando está todo o material das proibições de Shabbat, tá? Mas tudo aquilo que é melachá de Shabbat não se faz em Yom Tov, tá? Mesma coisa, a gente vai dar alguns exemplos assim, tá? Por exemplo, lavar e exprimir algum tipo de roupa. Ou, sabe, você, por exemplo, pegar pegar um pano, uma toalha e você torcer, tá? Você não pode torcer toalha em Shabbat, nem em Yom Tov. Tá? Não pode cortar cabelo, não pode cortar as unhas, não pode fazer a barba, não pode escrever, não pode apagar, tá? Você não pode acender nem apagar as luzes elétricas, tá? Ou apagar um motor, ou ligar um motor, tá? Os instrumentos de um automóvel, um telefone, tá? Tudo isso aqui que nem você não faz em Shabbat, você não faz em Yom Tov, tá? A gente também não pode fazer trabalhos de jardim, podar árvore, catar fruta, arrancar folha, tá? Regar o jardim. Tá? Lembrar de regar o jardim quando você está em Sukkot, por exemplo, se você por acaso tem açúcar no seu jardim, então você não pode fazer Netilat Yadayim em cima da grama, por exemplo, você estaria regando a grama, tá? A gente costuma fazer assim no pavimento, tá? Então, tá? Agora, repete, por favor. Você falou da eletricidade em Yom Tov. Sim, é verdade que na África do Norte, tá? Lembro que meu avô ele costumava acender luz em Yom Tov, tá? Ele não apagava a luz em Yom Tov. A ideia de que você, tipo assim, em Yom Tov você pode transferir uma fonte de fogo para acender um fogo em outro lugar. Então, você tem uma vela acesa, você pode acender, por exemplo, um fósforo nessa vela e você pode transferir o fogo para outro lugar. Então, a eletricidade era mais ou menos como se fosse assim já aceso, então você podia transferir. Quando você liga a eletricidade, você apenas transferia o fogo de um lugar para o outro. Tá? Eu tenho a impressão de que, inclusive, rabinos fora na África do Norte faziam isso. Tá? Eles não apagavam a luz. Eu não lembro de ter visto uma avó apagando a luz. No entanto, hoje em dia em Israel, ninguém mais usa eletricidade. A razão provavelmente tem a ver com o fato de que aqui a eletricidade é produzida também por judeus, então tem judeus trabalhando, tá? E para você não aproveitar assim, Yom Tov, o trabalho de outro judeu, como em Shabbat também, tá? Shabbat de qualquer jeito a gente não costuma acender e apagar a eletricidade. Então, esse é a halakha, tá? Você em algum momento também não sabia exatamente como funcionava a eletricidade. Tá? Outra questão é a questão educacional que está envolvida, né? Senão, de repente, você já vai ter pessoas vendo televisão em Shabbat, em Yom Tov, e aí quebra totalmente o ambiente do Hag. Na prática, hoje em dia, ninguém usa eletricidade, tá? E essa é a maneira de se compreender a halakha hoje em dia, ou essa é a maneira que a halakha ela foi transferida, tá? Então, tá? Agora, de qualquer jeito que sim, tá? Tem algumas diferenças de halachot entre Shabbat e Yom Tov. Tá? Em Yom Tov tem algumas atividades que estão permitidas. Tá? Por exemplo, está escrito no Shabbat: Lo tevaru esh bechol moshvotechem. Tá? Você não vai acender fogo em todos os seus lugares onde você está. Você não pode acender fogo em Shabbat. Fácil, está na Torá, no Deoraita. Isso foi dito unicamente sobre Shabbat, não foi dito sobre Yom Tov. Tá? Então, daqui, a impressão de que dá é de que, a priori, você em Yom Tov deveria poder acender fogo. Tá? O Rambam, nesse assunto, ele parece dizer o seguinte: como acender fogo num templo pretérito era muito trabalhoso, toda uma história você acender fogo, você tinha que ter aquelas pedras de sílex, ou então, daí o nome isqueiro, no próprio nome isqueiro, ele era aquela pedra que fazia faísca, né? Então, dali era
era todo um trabalho, falava assim, todo tipo de trabalho que você puder fazer antes de Yom Tov, melhor. Isso foi o que o Rambam falou. Então, tudo aquilo que você vai fazer, o que você deveria fazer em Yom Tov, se você puder fazer antes, melhor. Se você pudesse, por exemplo, sacrificar o seu animal antes de sacrificar em Yom Tov, era melhor você fazer isso. Tá? Então, baseado nessa ideia, provavelmente, tá, o Shulchan Aruch decidiu que não acender fogo em Yom Tov. Tá? É o que aconteceu. As pessoas, a partir do Shulchan Aruch, já não teve mais acendimento de fogo. No entanto, se você tem um fogo já aceso, tá, não tem nada que te impede de transferir o fogo de um lugar para o outro. Ou seja, você tem uma vela acesa, tá? Você pode acender um fósforo nessa vela, ou um palito nessa vela, e com essa vela acesa você pode colocar em outro lugar. Tá? E você pode acender fogo com isso. O que você não pode é apagar fogo. Apagar fogo está proibido. Essa aqui era a felicidade dos fumantes. Porque os fumantes eles podiam fumar em Yom Tov. Teoricamente, já que você pode acender fogo, você não pode apagar o fogo. O que acontece é que, bom, primeiro fumar não é bom nenhum dia do ano, nem Yom Tov, nem fora de Yom Tov, tá? Inclusive o Rav Ovadia Yosef, ele proibiu fumar, porque o chamar temeod nafshotechem, você tem que cuidar muito da sua saúde, da sua alma, da sua vida, tá? Então você não pode se matar assim à toa. Pessoas tipo, fumar para elas é uma parte assim que causa mal-estar se ela não fumar. Então ela poderia acender o cigarro dela com uma condição de não apagar depois o cigarro. Você tem que deixar ele queimando até o final. Mesma coisa com fósforo ou palito que você acendesse no fogo. Apesar de tudo, tem que saber que determinadas autoridades rabínicas, como por exemplo o Rav Anteb da Síria, ou Rav Ben Simon do Egito, eles parecem ter sido assim, tipo, mais lenientes com o fato de acender fósforos. Não isqueiro, mas fósforos. Porque provavelmente com o fato de fósforos você não tinha a mesma preparação que você teria com pedras de isqueiro, esse tipo de coisa. Então, em todo caso, hoje o costume é de acordo com o Shulchan Aruch, e significa não acender fogo, mas unicamente trasladar o fogo de um lugar para o outro, no caso seja necessário. E obviamente, como a gente falou, eu volto a repetir, não apagar o fogo no final. Tá? A mesma coisa se você for cozinhar. Tá? Tá permitido você assar, cozinhar, fazer churrasco, tá? E essa é a grande diferença de Yom Tov com Shabbat. Isso se chama Ochel Nefesh. O que é Ochel Nefesh? São aquelas atividades para alimentação que para o mesmo dia, tá? Está baseado no versículo, tá? Êxodo Shemot, tá? Yud Bet, Tetzain, se não me engano, tá? Você que não tenha que ser comido por toda a pessoa, tá? Só isso se poderá fazer para vocês. Tá escrito ali, verifica depois o Pasuk, tá? Então, Ochel Nefesh você pode fazer em Yom Tov com a condição de você não estar acendendo aparelhos elétricos, fornos elétricos, outro tipo de coisa. Você pode, por exemplo, colocar o carvão na churrasqueira e transferir fogo de uma fonte de fogo já acesa, uma vela, por exemplo, de 2, 3 dias, e aí você transferir o fogo e assim você acende o fogo. Outra vez você não pode apagar o fogo. Tá? Tem alguns detalhes alárquicos, tá? Se você tipo assim, tiver preparado assim um alimento, tá? E que de um dia você não pode preparar o alimento para o dia seguinte, por exemplo, tá? Inclusive se for o segundo caso de Yom Tov, você não pode, por exemplo, cozinhar de um de outro, tá? Agora, quando for para Shabbat, tá? No caso do alimento não se deteriorar para Shabbat, então você pode fazer com a condição de que você faça um Eruv Tafshilin, tá? A gente não usa aparelhos elétricos em Yom Tov, tá? Mesmo podendo cozinhar. Tem uma história quando você liga o fogo, por exemplo, de um fogão, tá? Se você fosse, por exemplo, cozinhar num fogão por alguma razão, então você poderia acender o seu forno usando um fósforo, uma chama elétrica, tá? Mas você não pode mais apagar depois essa chama, tá? Você não pode, inclusive, nem diminuir a chama do fogo, porque isso aqui faz parte do apagar, tá? Então você já não pode mais ativar, regular, tá? Então o que você pode fazer nesse caso, que o Rav Ovadia Yosef recomendou, é que você colocaria em cima
da sua boca de gás uma panela cheia de água. Essa panela cheia de água, a água vai ferver água em Yom Tov não tem problema, e essa água termina caindo assim em cima da fonte de fogo e apagando a fonte de fogo, e depois só precisa apagar o gás. Uma solução intermediária, tá? A Rav Yosef falou assim, então você poderia apagar o seu fogo dessa maneira, sem diminuir a chama, tá? Por outro lado, forno elétrico você não pode ativar, regular, nem nada, tá? Bom, até aqui para a parte de cozinhar Yom Tov, tá? Que a gente chamou de Ochel Nefesh. Você não pode espremer verdura ou fruta em Yom Tov, que nem Shabbat, tá? Você não pode, a gente fala assim, tipo, trabalhar a massa, né? Você não pode peneirar também em Yom Tov, que nem Shabbat, tá? Apesar que até tem jeito de peneirar, tá? Mas tipo, aqui hoje em dia você pode comprar farinha já peneirada no supermercado, você compra ela na geladeira, tá? Moer em Yom Tov, mesma coisa, é mais complicado, tá? Você tem aquela pimenta do reino, tem uma condição se o alimento cresceu ou não na terra, tá? Se você faz isso do mesmo jeito que você faz todo dia, você faz com shinui de uma maneira um pouco diferente, tá? É tanta coisa. Isso aqui geralmente se faz só se, por exemplo, se o fato de você moer um alimento antes, sabe, se ele perde completamente o seu gosto. Sei lá, tem tipos de tempero assim que se você raspa ele, deixa ele raspado assim aberto, ele perde o gosto, tá? Mesmo café, por exemplo, café, tem gente que guarda café na geladeira para perder, porque o café está moído lá, tá? Se guarda no congelador, ele conserva melhor o sabor. Não tem muita noção, tá? Mesma coisa em Shabbat, você não pode fazer burrer, você não pode selecionar. Por exemplo, se você está comendo, vamos admitir, o exemplo, a gente sempre dá o exemplo do amendoim, né? Você tem amendoim com a pele do amendoim. Então, vamos dizer assim, você tem aquela pele vermelha, tem gente que não gosta de comer aquela pele vermelha, tá? Então, você não pode, por exemplo, vir, catar a pele vermelha e tirar. Você pode pegar o amendoim e deixar a pele vermelha. Isso chama burrer, tá? Yom Tov é que nem Shabbat nesse caso, tá? Você sempre tem que fazer com a mão e não com o instrumento, tá? E você você tem que fazer isso no momento que você come. Você não pode fazer isso tipo assim, agora eu vou separar o amendoim para depois comer. Você pega, deixa assim de canto. Isso aqui seria um trabalho. Tá? Então, igualzinho no Shabbat, tá? Em algum caso, por exemplo, pode ser um pouco diferente, sabe? Quando para você tirar o alimento desejado, você tem um esforço muito maior do que para você tirar o lixo. Então aqui pode mudar. Sei lá, se você, às vezes, por exemplo, é mais fácil você puxar um osso de um frango e toda a carne fica no lugar, do que você começar agora a tirar toda a carne do frango. Então no caso de Yom Tov especificamente, você poderia, nesse caso, tirar a carne. Então, Yom Tov, você pode transladar de um domínio para o outro um objeto que seja necessário para o mesmo dia. Por exemplo, em Rosh Hashanah, você precisa tocar o shofar. Você pode carregar o shofar com você vai precisar dele no mesmo dia. Rosh Hashanah que cai no Shabbat, você não toca o shofar. Ok? Muito bem. Você pode transportar esse objeto dentro do domínio público também um pouco. Tipo, objetos que não sejam necessários para o mesmo dia, então você não deve transportar em Yom Tov. Tá? Essa aqui é a lei. Tá? Yom Tov você não pode usar muktzeh. Tá? Objetos muktzeh são aqueles objetos que eles servem para fazer trabalho, tá? Mas que o manuseio desse objeto não implica necessariamente na quebra do Shabbat do Yom Tov. Por exemplo, sei lá, você tem um martelo, tá? Martelo só serve para trabalhar a priori, tá? Então, você não vai brincar com martelo no Shabbat, no Yom Tov, porque aquilo é um objeto de trabalho, que te lembra o trabalho, que te faz pensar em trabalho, tá? Apesar que as regras estão longe, a gente explicou isso, que se você, a gente explicou isso para o Shabbat, né? Se você fosse abrir nozes, então você poderia pegar o martelo. Porque o que a gente explicou foi o seguinte. Está por aí. Quer dizer,
o ser muktzeh não é uma característica intrínseca do objeto. Tá? Não existe, por exemplo, uma propriedade física da matéria, tipo ele é sólido, líquido, gasoso e muktzeh. Tá? Muktzeh vem da palavra katzeh em hebraico. Lektzot significa você colocar num canto, você separar. Né? Então, o que é muktzeh? É aquele objeto que você coloca de lado, porque para você ele representa trabalho. Tá? Então, por exemplo, se a sua criança brincasse com um telefone sem bateria, tá? Isso para ela não seria muktzeh, que é um brinquedo que nem os outros, ainda mais não tem bateria, não liga, não desliga. Já para você é um pouco mais complicado, porque esse telefone ele pode estar implicando aqui num par de coisas. Ok. Eruv Tafshilin. Você pode cozinhar alimentos de Yom Tov para o Shabbat. Quando Yom Tov cai, por exemplo, numa sexta-feira. Tá? Mas isso com uma condição de você fazer antes do Yom Tov Eruv Tafshilin. Significa o seguinte, você vai cozinhar ou assar um alimento em Yom Tov para Shabbat, junto com outro alimento que tiver sido cozido ou assado desde a véspera de Yom Tov, ou seja, na quinta-feira no caso, quando o nosso Yom Tov cai na sexta-feira. Tá? Então, nesse caso, a gente vai considerar que você não começou a atividade de cozinhar em Yom Tov, mas você apenas concluiu a atividade de cozinhar em Yom Tov. Tá? Então, por exemplo, você na quinta-feira, ou na véspera de Yom Tov, você vai pegar você vai deixar, por exemplo, um pão, qualquer tipo que for, junto com um alimento cozido. Tá? Um ovo, um peixe, ou alguma coisa que você costume comer junto com o pão. Tá? Aí você vai pegar um pão que tem um tamanho mínimo de cabeçá. Cabeçá é o tamanho de um ovo, mais ou menos, tá? Cabeçá, sabe? E um alimento cozido, pelo menos do tamanho de kazait, tá? Ou pelo menos um pão do tamanho de um kazait. Zait é uma azeitona, kazait é mais ou menos o tamanho de uma azeitona. Ok? O volume de uma azeitona em todo caso. Tov. E melhor um pão inteiro, por exemplo, junto com um grande pedaço de carne, de peixe, coisa do tipo. Tá? Aí você vai fazer uma brachá. Tá? Você vai pegar o seu alimento, você vai levantar ele, você vai fazer uma brachá, Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala eruv. Tá? E você vai falar também a declaração depois que vem em aramaico, dizendo o seguinte, pelo meio desse eruv, vai estar permitido assar, cozinhar, manter alimentos, acender velas e realizar todas as nossas necessidades de Yom Tov para o dia do Shabat, tanto para nós como para todos os judeus que habitam nessa cidade. Por que para nós e para os judeus? Tá? Porque o rabino era quem costumava fazer isso para todos. Se você não compreende essa versão de aramaico, então você pode dizê-la em português. Tá? Já que o aramaico, sim, melhor dizer em aramaico se puder. Tá? Quando ela é realizada por todos os judeus da cidade, por exemplo, quando o rabino vai fazer isso, significa quando algum judeu não sabe, ou esqueceu de fazer, ou sabe, passou por cima. Então, o Rav da cidade, tá? Ele, ou aquela pessoa que vai fazer isso e que deseja que o seu Eruv seja válido para todos, tá? Aqui, cada Rav de cada cidade faz isso antes do Yom Tov, tá? Então, ele vai ter que trazer um ajudante, porque ele tem que fazer com que outras pessoas de fora da família dele, da casa dele, participem nesse Eruv, tá? Então, no caso, vai vir, por exemplo, um vizinho, ou o filho do vizinho, tá? E ele vai vir, tá? Ele vai levantar o alimento na altura de um tefar. Tá? Um tefar é mais ou menos assim, o suficiente. Tá? Você vê a altura assim da mesa. Tá? E ele vai entregar o pão e o alimento para o dono da casa. Tá? E o dono da casa, então o Rav, vai falar a declaração do Eruv Tavshilin. Tá? Se alguém esqueceu de fazer Eruv Tavshilin, tá? Então ele pode contar com aquele que o Rav fez na Keilah dele ou na cidade dele. Em todas as Keilot o Rav costuma fazer, geralmente. Tá? Na dúvida, pergunta para o seu rabino, mas tenho certeza que o seu rabino fez para você. Tá? O Eruv Tavshilin ele não deve ser comido. Tá?
até que se terminem todos os preparativos de Shabat. Tá? Se ele foi comido antes de se terminar de fazer os preparativos do Shabat, então a gente não pode continuar sobre a base desse eruv. Tá? Quando você terminou, aí você pode comer. O mais recomendado, geralmente, é a gente deixar sobre a mesa o pão do eruv, tá? Para ele fazer como o lechem mishneh, para ele servir esse pão que você usou para fazer o eruv, você usa também para fazer o amotzi, tá? Lechem mishneh também de noite e também para o dia do Shabat. E comer ele na Seudah Shlishit, tá? Esse é o nosso costume, tá? Se Yom Tov ele cai numa quinta-feira, tá? E na sexta-feira, tá? Ou em Rosh Hashanah, em qualquer outro festival, tá? Então você tem que fazer ele na quarta-feira antes de que se comece o festival. E você pode poder cozinhar para o Shabat ou para o Rosh Hashanah, tipo, unicamente no segundo dia de Yom Tov, tá? E não no primeiro dia, tá? Sim, você tem um dos dias de Yom Tov na diáspora, que é Deuraita, e o segundo que é de Rabanan, tá? O primeiro dia de Yom Tov. Inclusive Rosh Hashanah, o primeiro dia de Rosh Hashanah, Deuraita, o segundo dia de Rosh Hashanah, de Rabanan. A gente pode ver por quê, assim. Na dúvida, sem ter uma explicação. Não é muito complicado, mas tem a ver com o fato que as pessoas tinham que ir para Jerusalém, tá? Outro momento a gente vê. Tá? De noite de Yom Tov, a gente acende velas. Tá? Luz de velas, é a paz familiar, é bonito, você chega em casa com as velas acesas, tá? A gente expressa assim a importância do festival, da festa para nós, tá? A maior parte das pessoas costumam acender as velas de Yom Tov quando o festival começa, tá? Agora, tem outras que fazem isso só quando o dono de casa regressa da sinagoga. Claro, a gente viu que você pode acender vela depois, tá? Afinal, em Yom Tov você pode transferir fogo, pelo menos. E tem até opiniões que dizem que você pode acender fogo, se for de fósforo e não de isqueiro. É o que você pode, ou é permissível, né? Tá, tipo que tá? Depois de começar o festival, de qualquer jeito, nosso costume não é acender um novo fogo, a gente já falou sobre isso, tá? Tá? Você também, depois que você acendeu as velas, você não pode mais apagar as velas, tá? Também você não pode derreter as velas para ela colar no candelabro, né? Você não pode tipo, derreter a ponta de trás no festival, tá? Então, se alguém acendesse a vela depois do festival, você não poderia mais apagar o fósforo. Então, pegador, ok, tá? Você pode falar isso. Tá? Quando o Yom Tov ele coincide com o Shabat, então você necessariamente acende a vela antes de Yom Tov. Tá? Algumas mulheres elas costumam falar a bênção do acendimento de vela, tá? Antes de acender a vela, tá? E não como você faz no Shabat, que primeiro você acende a vela, depois você faz a brachá, tá? Porque é Yom Tov, muito bem, não é Shabat, exatamente. tá? A bênção, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu ladlik ner shel Yom Tov, tá? Ou ner Yom Tov, vai depender aí do Nusach, tá? E além disso, você pode falar brachá sheichianu v'kiimanu v'guianu azman hazeh, tá? Geralmente, os Sefaradim eles costumam falar mais, os Sefaradim, o Mizrahim, o sheichianu na noite de Yom Tov. Porque você vai ter que falar isso quando você fizer o Kiddush. Então, se aquela pessoa que acender a vela foi a mesma pessoa que vai fazer o Kiddush, então deixa para falar brachá uma vez só, tá? Se, por exemplo, a mulher vai acender as velas e ela mesma vai fazer o Kiddush, tá? Então não tem necessidade de você fazer o Shechianu no momento que você acende as velas, tá? Seria permissível dizer duas vezes, uma pelo acendimento das velas, uma pelo Kiddush. Tem dúvida, pergunta, mas então, e se for, por exemplo, só o marido também, que ele vai acender as velas e fazer o Kiddush, então ele pode falar Shechianu só no momento do Kiddush. Se o dia do Yom Tov cai no Shabat, então a mulher tem que acender primeiro as velas e depois falar a brachá, que nem qualquer outro Shabat, sabe? Dizer Ladlik Ner Shel Yom Tov e depois Shechianu.
Na sétima noite de Pesach não precisa dizer Sheikh-Yama. Por que não? Porque faz parte do festival de Pesach. A gente considera todo festival de Pesach um grande festival. Tá? Tipo, não tem diferença. Agora, Sukkot já é diferente. Sukkot está escrito com todas as palavras no Torá que você tem que fazer a festa de Sukkot e a festa de Shmini Atzeret no final. Portanto, a última festa é um Yom Tov por si só, é um festival independente. Ele é uma continuação do festival, dos dias festivos de Sukkot. Tá? Na diáspora, então, a gente tem que dizer a bênção, inclusive no segundo dia de Yom Tov também, exatamente. Tá? As rezas, vamos ver assim de maneira superficial. Você sabe que a reza é o principal do Yom Tov, principal das festas judaicas, a sinagoga e a reza. Tá? Cada dia de Yom Tov ele vai ter um mahzor especial para ele. Você tem mahzor de Pesach, mahzor de Sukkot, mahzor de Rosh Hashanah, também mahzor de Yom Kippurim, com todas as rezas especiais. Rosh Hashanah tem um monte de canções diferentes, tem um monte de canções adicionadas, tá? A Amidala muda, o Musaf ele muda, tá? Então a gente não vai poder falar assim de todos eles. O ideal é você poder estudar um pouco o seu mahzor antes de você chegar no dia da reza diretamente sem estar preparado, tá? Compra para você mesmo um set de mahzorim, tá? Você tem um de cada. Você tem que, por exemplo, todos os regalinhos você vai ter vatadieno, quando tá? Tem algumas rezas assim que elas não são muito frequentes, quando, por exemplo, quando o seu Yom Tov ele cai depois de Shabbat, tá? Que você faz a oração de Avdalá, então você tem umas partes assim que você acrescenta que você não fala em geral. Tem que rezar com concentração, saber o que você vai falar onde. Tá? Obviamente você tem que honrar o festival, você tem que honrar a alegria do festival, você tem que honrar. Tá? Geralmente a gente costuma ir pro mikveh, tá? Ou a gente costuma também antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippurim, tá? É um dia meio especial, tá? A gente costuma colocar roupas elegantes. Tem uma roupa especial só para Yom Tov. Aquelas roupas sempre que se usa em todos os Shabbatot, mas tem uma roupa especial para Yom Tov. Sabe? Alguma coisa a gente costuma cortar o cabelo, fazer a barba para quem faz a barba, sabe? Cortar as unhas, sabe? Tudo se preparar, tá? Tomar um banho quente, se possível, sabe? Mesmo porque Yom Tov está escrito Vesamachta bechagecha. Ou seja, você tem que fazer tudo que desperte ou que inspire a alegria. Sabe? Samarta bechagecha behaita ach sameach. Tá? Então, essa alegria ela não vem apenas do fato que a gente está mais próximo de Deus e mais próximo dos nossos irmãos, mas cada indivíduo tem que se alegrar. Você tem que fazer esforço para alegrar as pessoas. E quando você alegra as pessoas vão te alegrar. É você dar sorriso, dizer coisa simpática, parar de reclamar, parar de fazer cara feia. Tá? Isso é que vai fazer o seu. Tá? Assim que você fica mais feliz, você deixa as pessoas felizes à sua volta. E quanto mais as pessoas ficarem felizes, mais elas vão se alegrar, mais todo mundo fica feliz. Tá? O esposo. Tem outra maneira de você alegrar. Você pode dar um presente para sua esposa também. Pode comprar para ela uma saia, um vestido, uma joia, né? Expressar alegria. Tá? Teve o livro O Kuzari. Tá? O Kuzari ele fala um pouco de Yom Tov. Tá? Num dos capítulos, Rav Yehuda Levi, tá? Ele escreveu um livro sobre um tsar de algum lugar aí da Rússia antiga, da Rússia medieval, que se teria convertido ao judaísmo, ele e todo o povo dele. A história dos diálogos filosóficos entre esse czar e um Rav desconhecido que aparece no livro. É muito interessante, tá? Tem dúvidas se ele realmente ocorreu essa conversão ou não. Muito provavelmente, tem gente que diz que não ocorreu, que é um livro filosófico apenas. Como é que a gente sabe? Porque isso aqui é uma típica expressão dos rabinos sefaradim, escrever os argumentos filosóficos sob forma de diálogo. Tá? Também o Ramchal escreveu vários argumentos sob forma de diálogo. Também o Ravi, ele é o Ben Amuzeg, que é um diálogo entre a alma e o corpo. Tá? Então é um tipo de literatura clássico assim. Talvez tenha ocorrido, quem sabe? Tá? Em todo caso, esse livro foi traduzido em português, tá? Uma tradução excelente, mais de uma vez até, pelo
Paulinho Rosenberg, exatamente. Isso recomendo comprar. O livro O Kuzari, tá? Ele foi comentado em hebraico pelo Rav Uri Sher, que é muito simpático, e também pelo Rav Shlomo Aviner, comentários recentes. Tá? Então ali ele diz o seguinte, tá? Ele diz dentro do livro dele uma parte assim sobre Yom Tov. Eu vou dar tradução livre assim, tá? Você pode me apresentar assim. Isso tá na folha que eu dei para vocês. Tá? Pode olhar. Então diz o seguinte, olha. Tá? A nossa Torá está dividida entre o temor, o amor e a alegria. Através de cada uma dessas qualidades, vocês poderão se aproximar do seu Deus. Tá? A sua humildade nos dias de jejum, ela não vai ser mais próxima, não vai ter uma cara, ela não vai conseguir aproximar você mais de Deus do que a sua alegria no Shabat e nas festas, tá? Nos festivais. Se a sua alegria você tem ela com um coração puro e perfeito. Está entendendo o que ele está falando? O fato de você jejuar, tá, provoca um grande temor, tipo uma posição de serenidade e de reverência na sinagoga diante de Deus. Mas essa serenidade que você adquire, por exemplo, quando você jejua, ela não vai aproximar você mais de Deus do que o fato de você comer e se alegrar. Quer dizer, inclusive, pela alegria você deve se aproximar ainda mais de Deus com o seu coração. Tá? Se você fizer isso com um coração perfeito. Se você não fizer isso com a intenção de se entupir de comida e beber demais, é claro. Tá? E assim como as nossas rezas, elas precisam de concentração e de kavaná, né, daquela intenção que você faz quando você reza, tá? Assim também vocês devem se alegrar com a mesma kavaná. Quando você se alegra, você tem que estar mentalizando mais ou menos, tá? Você tem que estar com as intenções corretas, tá? Para reconhecer o bem que ele fez por nós. Tá? Como se a gente tivesse sido convidado à sua mesa e à sua bondade de Deus. E que a gente agradeceria por isso assim abertamente, cantando, sabe, expressando nossa alegria. E se a alegria levasse a gente a dançar, tá? Então essas coisas, essa dança, ela é um serviço de Deus. E ela é um instrumento bom para a gente se apegar, para a gente se unir ao divino. Tá? Isso aqui é o discurso 2. Tá? Então aqui está bem claro. Tov. Daqui você aprende que a sua comida para as festas tem que ser especial. Tá? Você tem que fazer pelo menos 2 almoços, tá? 2 refeições, uma de noite e uma de dia. Tá? Você tem que falar o kiddush com um copo de vinho tinto, não com suco de uva. Vinho tinto, de boa qualidade, tá? Não economiza na hora de comprar o vinho, tá? Esse kiddush está no livro de reza, está no Marzor, você pode olhar lá. Tá? Inclusive o kiddush do dia ele é super curto. Ok? De noite ele é um pouquinho mais longo, tá? Tá? Você depois você levanta, faz Netilat Yadayim, tá? Você faz a benção de Netilat Yadayim, depois a benção de Amotzi, para comer pão, igualzinho que em Shabbat, tá? Rosh Hashanah, você tem todos os sinais de Rosh Hashanah, tá? A gente costumava colocar uma cabeça de carneiro sobre a mesa, não cabeça de peixe, a gente tinha cabeça de carneiro, tá? Aqui, inclusive, a gente cortava a cabeça de carneiro em 2, porque assim dava para 2 famílias. Aí você tinha ali a cabeça posta sobre a mesa, era bem impressionante. Também a gente comia miolo, tá? Na parte de comer carne da cabeça, comia miolo de carneiro. Minha avó sabia fazer. É interessante. Tá? Você prefere cabeça de peixe? Tudo bem. Nada contra. Tá? E no momento da brachá do peixe, a gente comia butaré. Butaré era tipo ovas de tainha, assim, que vinham salgadas e secas. Tá? Isso que então a gente tinha um simanim um pouco diferente dos seus, graças a Deus. Tá? Em todo caso, tá? E em Pesach você tem todas as comidas de Pesach, tá? E todas as comidas que faltam em Pesach, né? Porque você tem matzá de um lado, mas você aí já não tem mais kitniot e outras coisas. Então, da mitzvah você come carne, beber vinho, tá?
Cantar as canções do dia, tá? Cada Yom Tov tem suas canções, tem seu cântico. E no Birkat Hamazon você acrescenta Ya'ale, Ve'yavo, Ve'agia, Ve'ra'e, Ve'ratze, Ve'shama'a, Ve'paked, Ve'zocher, Zichronenu, Zichron Avotenu, tá? Aquele parágrafo do Birkat Hamazon você tem que acrescentar. E você cita o Yom Tov que você está, tá? Beyom Chag HaSukkot Hazeh, Zman Simchatenu, ou Beyom Chag HaMatzot Hazeh, Zman Cherutenu, ou Bezman Chag HaShavuot Hazeh, Zman Matan Toratenu, tá? E no final do Birkat Hamazon você tem que acrescentar Yichadesh Alenu, את השנה הזאת לטובה לברכה, se for Rosh Hashanah. Tá? Se for Sukkot, você pode acrescentar Rahamanu, Izakenu, Leishev, Besukat Uro, Shel Leviadan, ou então aquela Yakim Lanu, et Sukat David Anofelet. Tá? Tudo isso aqui são partes que você acrescenta. Motzai Yom Tov você faz Avdalá sobre um copo de vinho unicamente. E você faz as orações da Avdalá. Tá? Se o festival caiu num dia de semana, você não precisa da vela, tá? Nem dos bessamim, dos perfumes. Tá? A gente vai falar mais de Avdalá um pouco mais tarde. Tá? Isso aqui é o principal. Aqui você tem uma base para começar a se preparar. Bom final de dia para vocês. Quem tiver alguma pergunta, comentário, pode me enviar agora no final da aula. Os outros estão livres para tomar café ou o que seja. Tá?